acaba de dar a entrada na Assembleia Nacional, Sua Excelência, o Sr. Professor da António da Universidade, que é recebido aqui com as mais entusiásticas e calorosas manifestações de afeto e admiração por todos. O Sr. Presidente do Conselho senta-se à direita do Presidente da Assembleia Nacional, Professor Dr. Mário de Figueiredo. A ladear o Sr. Presidente do Conselho, extraordinário entusiasmo contra todos os presentes na Assembleia Nacional, membros do Governo, deputados, corpo diplomático e público acolhem Sua Excelência, o Sr. Professor Oliveira Salazar. A ladear o Sr. Presidente do Conselho e o Presidente da Assembleia Nacional, sentam-se os secretários da mesa da Assembleia, Dr. Cid Proença e Dr. Folhadela de Oliveira. Nas tribunas laterais, à direita da tribuna, os membros do Governo. À esquerda, a imprensa. Notam-se várias equipas de filmagens, algumas delas estrangeiras, sendo uma da TV inglesa. Vai usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho, como é seu direito constitucional. Sr. Presidente, com as emoções das últimas semanas, sobreveio-me um acidente que me tirou a voz, ou pelo menos me não deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o Governo deve aos portugueses sobre a invasão e a ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura para conhecimento dos senhores deputados e do país. Sua Excelência dará ao documento, na sua leitura, a expressão que eu não poderia dar-lhe nas atuais circunstâncias. Senhores deputados, não costumo escrever para a história e sinto ter de fazê-lo hoje, mas a nação tem pleno direito de saber como e por que se encontra despojada do Estado português da Índia. Goa. Goa, portuguesa há 450 anos,
e agora ocupada pela União Indiana, representa um dos maiores desastres da nossa história e golpe muito fundo na vida moral da nação. Para este, o Estado português da Índia, sem expressão sensível na economia ou na força política portuguesa, contava, sobretudo, como padrão de um dos maiores acontecimentos da história do mundo e da comunicação do Oriente com a vida ocidental. Deixá-lo, esse padrão, à guarda de um pequeno país que foi, com sacrifícios ingentes, o fautor das grandes descobertas, devia ser ponto de honra de todas as nações civilizadas e das que beneficiaram da ação portuguesa no mundo. Que este conceito se tenha chocado com outro de simples ambição expansionista é mais uma prova, e esta flagrante nos nossos tempos, da decadência da legalidade e da depreciação dos valores morais. Esta explicação não é, no entanto, satisfatória para os portugueses, que podem ter esquecido não ser a União Indiana sensível a razões históricas, jurídicas ou simplesmente humanas, mas confiavam em influências que no jogo da política mundial pudessem opor-se com eficácia às ambições de que foi vítima Goa. Temos assim de descer mais fundo no exame da questão e explicar com algum pormenor como tudo foi possível. O caso de Goa pode dizer-se que nasceu no momento em que a União Indiana se tornou independente. Apesar de o Império das Índias se haver cindido em vários estados, a União Indiana, que muito contrariadamente teve de conformar-se com a cisão, passou a considerar-se a si própria como verdadeira sucessora da Inglaterra e, no fundo, como o Estado que aglutinaria mais tarde ou mais cedo os outros Estados do Indostão. União Indiana, Índia, Indostão são termos que, confundindo a geografia com a ambição política, passaram a representar uma identidade na mente dos dirigentes de Nova Delhi. Nesta orientação, e tomando da confusão dos primeiros anos, partido da confusão dos primeiros anos, a União Indiana fez um vasto trabalho de unificação por meio de acordos, de pressões e de conquistas, e detém a posse de outros territórios como Caxemira, mesmo contra os repetidos votos e a condenação formal das Nações Unidas. O primeiro-ministro da União Indiana, Pandita Nehru, é o representante máximo desta ideia imperialista, contra a qual se esboroam todas as outras que também diz professar: pacifismo, não violência, boa vizinhança. Não o embaraçam as contradições, nem do pensamento nem da ação, que, aliás, alguns benevolamente atribuem às variações da opinião pública. Abusa do ilogismo, ou pelo menos a sua lógica é diferente da nossa. Os anos de Londres podem ter-lhe facultado traços de cultura europeia, mas não tocaram a sua formação de origem. À procura de alguma coisa que cimente, para garantia
da mais que precária unidade política, o embrechamento dos povos e raças que habitam o subcontinente, julga encontrá-la no substrato hindu. E por mais estranho que pareça a quem escuta as suas prédicas, o primeiro-ministro da União Indiana é, no fundo, um racista e um anti-ocidental, pacifista em teoria e agressor na prática. E agressor na prática. E não só na Ásia. Abraços com a sobrepopulação e a miséria têm também os seus planos da África deserta, onde espera que o indiano pode vir a substituir o branco. Quem não tiver bem presentes estes pontos de referência não compreenderá a ação indiana que em anos não muito distantes se desenrolará naquelas partes do mundo, nem entenderá o que se passou com Goa. O Estado português da Índia foi sempre, como não podia deixar de ser, respeitado pelos ingleses na soberania de Portugal. A incorporação destes minúsculos territórios não interessava e estava vedada a uma nação como a Inglaterra, ali chegada 2 séculos depois de nós. Mas, com os arrivistas do poder, as coisas não seriam assim. O mecanismo da unificação continuaria a funcionar e mesmo em prejuízo das soberanias estranhas ao Império Britânico. O caso de Goa foi sucessivamente mudando de aspecto na política e nos discursos do primeiro-ministro. Começou-se pela reclamação de uma larga autonomia, aliás já existente. Passou-se à independência e acabou-se na anexação, que era o fim a atingir. Neste processo, a União Indiana ora se apresentou como detentora do direito de proteção de etnias iguais ou afins, onde quer que vivessem, ora como grande potência abrasada pelo ideal da luta anticolonialista para libertar os povos escravizados. Apesar da insistência da campanha movida ao longo dos anos contra Portugal em Goa ou contra Goa portuguesa, os indianos não puderam convencer o mundo de terem razão. Muito menos puderam demonstrar que nós a não tivéssemos. Quanto a nós, a descoberta, os acordos com autoridades locais, a posse incontestada de séculos, a paz, a coesão espiritual e o progresso dos povos não podem ser contraditados no mundo ocidental como fundamentando a legitimidade da soberania. Mas, ao contrário do que se passa entre nós, a antiguidade destes títulos e a continuidade do exercício do poder eram para a União Indiana razão a mais para se extinguirem e não para se manterem. As acusações contra a administração portuguesa e a falta de liberdade em Goa e as pretensas aspirações dos goeses a desligarem-se da pátria comum e o apodo de colonialismo eram tão contra a evidência que não se poderiam com seriedade manter e foram geralmente considerados simples arma de propaganda política. O facto de todos os goeses serem desde sempre cidadãos portugueses de pleno direito, de possuírem o seu colégio legislativo,
de terem representação desde 1822 na Câmara dos Deputados, de ascenderem aos mais altos postos na burocracia e no governo da nação, de poderem exercer as suas profissões em todos os territórios portugueses metropolitanos ou ultramarinos. Tudo isso destrói pela base a acusação de que o Estado da Índia, mascarado de província, era uma simples colónia. E menos ainda que outros, os goeses puderam ser convencidos. Depois de estabelecidas relações diplomáticas entre a União Indiana e Portugal, foi apresentada ao governo, em fevereiro de 1950, uma proposta para imediatas negociações sobre o futuro de Goa, ou mais claramente, para se definirem os termos em que o Estado português da Índia seria integrado na União Indiana. Nós não podemos negociar sem nos negarmos e sem trairmos os nossos a cedência de territórios nacionais, nem não podemos negociar a cedência de territórios nacionais, nem a transferência das populações que os habitam para soberanias estranhas. Legitimamente, apenas podíamos negociar a resolução dos múltiplos problemas que surgem da vida corrente de Estados vizinhos. Mantivemos, de começo a fim, esta atitude. Mas a única negociação que interessava à União Indiana e ela compreendia não era esta. E a que propunha era uma negociação para nós sem objeto possível. Sobre esta nossa atitude assenta a sequência das providências tomadas pela União Indiana contra Goa e os goeses, para os convencer ou para os dominar. É um imenso rol de violências sobre as pessoas e os bens, as convicções e a vida, que nos países civilizados nascem do estado de guerra e na União Indiana se consideravam oficialmente manifestações de política pacifista. Não vou referi-las neste momento. Seria impossível. Direi apenas que a posição portuguesa foi em todas as ocasiões não responder aos agravos e tentar vencer as dificuldades que nos eram criadas. A proibição do tráfego de pessoas e mercadorias por terra e por mar, o corte do caminho de ferro, a interrupção de comunicações, o encerramento dos portos, o congelamento de depósitos, a suspensão de transferências, as provocações dos satiagrais, os ataques aos postos fronteiriços sob proteção das autoridades indianas, os atentados terroristas e a ação de agentes subversivos no interior de Goa tinham por fim tornar insegura ou impossível a vida e fazer recair sobre Portugal a responsabilidade pelo sofrimento das populações. Mas a União Indiana, que tinha podido asfixiar os estabelecimentos franceses, esqueceu as circunstâncias que a nós, com um pouco de imaginação, boa vontade e alguns recursos, nos permitiriam vencer as dificuldades. Era o mar largo em frente de Goa, Damão e Diu. Era o espaço aéreo que, sem violação abusiva, não podia ser perturbado. Com estes elementos, moldou-se nova vida para o Estado da Índia. Intensificaram-se as comunicações com a África portuguesa, com a metrópole e com o resto do mundo. Desenvolveu-se a economia da terra e a produção das minas.
apetrechou-se o porto de Mormugão, como talvez não se encontra em muitos outros na Ásia e seguramente não se encontram na União Indiana. Aumentaram-se as exportações, o caminho de ferro deixou de dar prejuízos e Goa pôde respirar e viver, como se a União Indiana não existisse e não fizesse pesar sobre as fronteiras a sua hostilidade. Os sucessivos fracassos da política indiana, em face de uma decisão firme que pôde, com dignidade, aparar todos os golpes e sarar todas as feridas, fez exasperar os inspiradores do primeiro-ministro, que entretanto permitia a diversão de Dadra e Nagaravli. Aí era mais favorável a posição da União Indiana e desvantajosa a de Goa. Os territórios constituíam enclaves, rodeados inteiramente de território inimigo, e o governo indiano, dentro do respeito sempre apregoado pela legalidade e pela paz, não permitiu mais as ligações. Não as permitiu, mesmo depois de o Tribunal Internacional da Haia, a cujo julgamento a União Indiana não pôde esquivar-se, ter reconhecido, em acórdão de 12 de abril de 1960, os direitos de Portugal. Para selar o completo desrespeito pela soberania portuguesa e o desprezo pelo veredicto da mais alta magistratura internacional, o Parlamento de Nova Delhi acabou por aprovar em decreto a anexação dos referidos territórios. Podemos concluir que nem na ordem dos factos, nem das razões expendidas, nem no terreno do direito e nas salas dos tribunais, nem nas mais altas instâncias políticas, como daqui a pouco veremos, a União Indiana, embora servida pelos poderosos meios da sua influência, pôde ganhar a Portugal. O nosso direito opunha-se às suas ambições e era tão simples, tão claro, tão inocente, que todos se viam forçados a reconhecê-lo e muitos a reconhecer-lhe as vantagens para as populações em paz entre si e no seio da nação portuguesa. Era demais. Batida em todos os campos, o único recurso que restava à União Indiana, visto não se libertar da sua obsessão em relação a Goa, era o emprego da força. E a única possibilidade nossa de o evitar era obrigá-la a montar uma operação em grande escala, com completo desprestígio do seu pacifismo e escândalo do mundo. Muito tempo se pensou na União Indiana que um simulacro de levantamento em Goa podia prestar-se a uma intervenção de simples polícia que o primeiro-ministro apresentaria ainda como serviço gratuito à paz. Era desconhecer as circunstâncias locais. De um lado, o moral da população, a ausência absoluta de conflitos raciais ou religiosos, o nível de vida, embora modesto, muito superior ao da União Indiana, a liberdade de que gozava no seu pequeno país, como se lhe referia, e, finalmente, a união de séculos com Portugal não convidavam à aventura de mergulhar, com interesses, com contradições, com a nobreza da história, no pandemónio de lutas e miséria da União Indiana. Do outro lado, a vigilância das autoridades fazia fracassar todos os planos. Tal método não se afigurou viável, embora só tivesse sido abandonado no último momento. Agravada a questão pelas belicosas ameaças do primeiro-ministro da União Indiana e o começo de mobilização das suas forças militares, estava indicado se recorresse aos elementos políticos
de que nos parecia podíamos dispor no nosso jogo. Daí as diligências dos governos de Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Temos com a Inglaterra velhas alianças consideradas plenamente em vigor pelos dois governos. Não vale a pena referi-las, porque o essencial para o meu objetivo se encontra na Declaração de 14 de outubro de 1899, vulgarmente chamada Tratado de Windsor. Nesta declaração foi expressamente ratificada a validade do artigo 1º do Tratado de 1642 e do artigo final do Tratado de 1661. O primeiro refere-se genericamente à aliança entre as duas nações. O segundo contém a obrigação do governo britânico de defender os territórios ultramarinos portugueses, em linguagem do tempo, todas as conquistas e colónias pertencentes à coroa de Portugal. Defendê-los contra todos os seus inimigos, presentes e futuros. Tem sido entendido pelos dois governos que a aliança luso-britânica não é automática, mas depende no seu funcionamento do casus foederis, ou seja, do juízo que cada um dos Estados forme da situação de guerra e da possibilidade de intervir. Isto quanto à aliança propriamente dita, porque quanto à obrigação de o governo britânico defender os territórios ultramarinos portugueses, não entendemos nunca, nem ninguém pode legitimamente entender que, formulada de maneira tão precisa e absoluta no Tratado de 1661, pudesse ficar dependente do casus foederis. Quer dizer que a obrigação de defender o nosso ultramar pela maneira adequada às circunstâncias não pode ser iludida. Sim. Parece, porém, pretender desviar-se desta linha a interpretação britânica, segundo a declaração feita na Câmara dos Comuns em 19 de maio de 1958 pelo Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros, que se referiu à forma de aplicação dos tratados a territórios e a circunstâncias particulares sem a distinção que acima fiz. É peculiar à escola da prudentíssima diplomacia britânica, que tanto admiro neste particular, esforçar-se, mesmo nas mais graves circunstâncias, por obter compromissos concretos em troca de promessas vagas. E em face desta tendência, uma simples declaração parlamentar, não acordada entre os governos, não nos pareceu poder ter o valor de interpretação autêntica de um tratado que, demais, contém referência expressa
às vantagens que Portugal concedera em troca da obrigação assumida pela Inglaterra. A nossa interpretação devia, pois, ser a melhor. Eu nunca fizera, em mais de 30 anos de governo, apelo aos tratados de aliança, por entender que uma fidelidade nunca desmentida os converteu de textos a invocar e discutir em sentimentos profundos e atitudes permanentes na política das duas nações. Mas a Inglaterra sim, mas a Inglaterra sim, invocou expressamente a aliança, por exemplo, para a concessão de facilidades nos Açores em 1943, apesar da nossa declaração de neutralidade no começo da guerra. O livro branco sobre os Açores, publicado em Londres em 1946, omitiu a referência às notas de 16 e 23 de junho e 14 de dezembro e 4 de outubro daquele ano, precisamente aquelas que se referem às garantias dadas pelo governo britânico a respeito da manutenção da soberania portuguesa em relação ao ultramar. Verdade seja que a mesma prudentíssima diplomacia, embora não limitasse no tempo a garantia prestada, a circunscrevera indiretamente às ameaças ou riscos que derivassem das nossas concessões de então. Dado o aperto em que a Inglaterra se encontrava, não nos pareceu bem levantar a questão e gastar tempo em discussões inúteis, e por isso me limitei a referir de passagem o caso numa das citadas notas. O certo é que, fossem quais fossem as limitações circunstanciais das promessas então feitas, a garantia genérica, ou melhor, os compromissos britânicos, continuavam a ser, sem contestação, os dos tratados de 1661 e de 1899, e por isso a esses nos reportamos quando resolvemos dirigir-nos à Inglaterra. A minha repugnância pessoal em solicitar serviços alheios, mesmo contratualmente devidos, tinha de quebrar ante a gravidade da causa. O que o Estado da Índia representava e continua a representar para a nação portuguesa não pode medir-se pela pequenez do território, mas pela grandeza da história. O que o Estado da Índia representava para a nação portuguesa não pode medir-se pela pequenez do território, mas pela grandeza da história, a que ficou ligada, e pela altura da missão que ali levou os portugueses. Partindo da nossa interpretação do Tratado de 1899, não desconhecendo uma reação, aliás intempestiva e unilateral,
no governo britânico de 1954, do governo britânico de 1954, há pouco recordada na Câmara dos Lordes pelo secretário de Estado, o governo solicitou, em 11 de dezembro, a indicação dos meios com que aquele governo podia cooperar com as forças portuguesas para fazer frustrar a agressão indiana. O governo de Sua Majestade respondeu-nos sem demora e essencialmente o seguinte: na eventualidade de um ataque a Goa, havia inevitáveis limitações quanto à assistência que o governo britânico estaria em condições de dar ao governo português em luta com outro membro da comunidade. A referência eufemística a inevitáveis limitações tinha de interpretar-se, no caso, como significando que o governo britânico se eximia ao cumprimento dos tratados. Eu sou dos que estão convencidos de que o governo britânico fez nesta emergência muito mais esforços e diligências muito mais prementes para impedir a agressão indiana do que os conhecidos através da imprensa ou a nós diretamente comunicados. E a razão é simples. Embora Goa nunca pudesse ser, para o entendimento britânico destes problemas, o que é para nós um pedaço da nação portuguesa, é imensamente desagradável para o brio e o prestígio de uma grande potência eximir-se ao cumprimento de obrigações certas que tiveram a devida contrapartida em vantagens concedidas por Portugal. Deve também considerar-se intolerável à educação e à moral individual dos britânicos que a Inglaterra venha a ver-se aumentada, no mínimo que seja, através da comunidade, com pedaços de território roubados ao seu mais antigo amigo. Eu mando evacuar as galerias se Vossas Excelências continuam nestes termos. Mas
se as inevitáveis limitações agora invocadas significam a impossibilidade britânica de agir eficazmente no respeitante aos ataques armados dos membros da comunidade contra territórios portugueses, outro aspecto se deverá encarar. É que, dada a extensão da comunidade e a agressividade e ambições expansionistas dos seus novos associados, o governo português deverá estudar o conteúdo positivo que ainda resta da segunda parte da declaração para, em face das conclusões, determinar a sua atitude futura. O governo português deverá estudar o conteúdo positivo que ainda resta da segunda parte da declaração para, em face das conclusões, determinar a sua atitude futura quanto às obrigações existentes entre os dois países. É admirável o pragmatismo da política britânica. Simplesmente nem sempre pode evitar o aborrecimento de dolorosas contradições. Não pedimos também ao governo britânico a autorização. Nós pedimos também ao governo britânico a autorização para utilizar alguns aeródromos necessários às ligações com Goa. Tenho de lamentar que o governo britânico demorasse 8 dias a tornar-nos conhecida a impossibilidade de utilização, porque se não fora essa demora, nós tínhamos de certeza conseguido rotas alternativas e teríamos levado à Índia, a tempo, reforços de material e pessoal que nos pareciam necessários a mais prolongada defesa do território. Vejamos o que respeita aos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram, pelo efeito de 2 grandes guerras vitoriosas, como pelo seu poder económico e financeiro, extensão territorial e população, elevados ao mais alto nível entre as nações e havidos como expressão superior e guia do que consideramos o mundo livre. Que intencionalmente, deliberadamente, tenham procurado ascender a esta posição, ou a ela fossem apenas guindados pelo conjunto de circunstâncias históricas, não importa. O que a todos importa é saber se, ocupando o lugar, também estão dispostos a desempenhar a função. Por estes motivos e pelas relações especiais
que entre nós se estabeleceram, exatamente para a defesa de princípios fundamentais da vida dos povos civilizados, pensou o governo que seria levado à conta de descabido orgulho não solicitar dos Estados Unidos a sua intervenção. Outra razão havia ainda. Não posso deixar de revelar que em 7 de agosto de 1961, os Estados Unidos fizeram saber ao governo português o seguinte: o apoio dos Estados Unidos ao conceito de autodeterminação de modo nenhum implica o apoio americano a quaisquer aspirações intervencionistas ou expansionistas ou a ataques depredatórios contra territórios ultramarinos portugueses por parte de outras nações. Pelo contrário, os Estados Unidos, sem dúvida, se oporiam nos planos político, diplomático e nas Nações Unidas a qualquer tentativa de Estados vizinhos de anexarem territórios ultramarinos portugueses. Embora em 9 de dezembro tenha sido comunicada ao governo português uma explicação daquela primeira atitude, que não se sabe ainda bem até que ponto a invalida, achamos muito grave para as relações e convenções existentes entre os dois Estados que a primeira declaração não fosse a tradução de uma política assente e incondicionada, aliás, resultante da adesão comum a um Estado de Direito a cada momento, se opondo às violências da força na vida internacional. E assim nos dirigimos ao governo norte-americano. Este fez, de facto, as mais reiteradas diligências em Washington e em Nova Delhi, no sentido de dissuadir a União Indiana de atacar Goa. O presidente Kennedy terá mesmo escrito ao primeiro-ministro da União Indiana, e o último apelo dissuasório do embaixador dos Estados Unidos em Nova Delhi precedeu de apenas 2 horas a ordem de atacar. Não podemos pôr em dúvida a força destas diligências e das da Inglaterra. Nem o interesse político e ideológico das duas nações em que o Estado português da Índia não fosse, nem o interesse político e ideológico das duas nações em que o Estado português da Índia não fosse invadido para ser anexado à União Indiana por ato de guerra. Não só ambas temiam acabasse de desvanecer-se por completo a lenda pacifista da União Indiana, como receavam vir a verificar quão frágil e inoperante é o edifício tão amorosamente por elas construído e sustentado para preservar a paz. Mas então temos de ver o seguinte: há hoje na Índia um pequeno país despojado pela força dos seus territórios, e às portas de Goa 2 grandes potências também vencidas, a Inglaterra e os Estados Unidos. E isto pronuncia para o mundo uma temerosa catástrofe. É triste e desoladora a derrota dos pequenos, mas é incomparavelmente mais grave a impotência dos grandes para defender o direito.
voltemo-nos agora para o nosso Brasil. Muito bem mesmo. O Tratado de Amizade e Consulta, que lançou as bases da comunidade luso-brasileira, limitou-se a verter para o campo jurídico uma realidade existente. Mas só depois de formulado podia eficientemente orientar a política tanto dos dois países entre si, como, sobretudo, da comunidade em relação ao mundo. As suas grandes linhas, ao mesmo tempo amplas e vagas, podem ser o alicerce de uma construção internacional do mais vasto alcance, ou limitar-se a inspirar timidamente apenas mensagens sentimentais. Partindo daí, aos estadistas das duas margens do Atlântico, incumbe construir, de facto, a comunidade para benefício das duas pátrias, tal como a história as forjou, e portugueses e brasileiros as pretendem perpetuar. E, neste sentido, envidaremos os nossos melhores esforços. O anticolonialismo é uma constante da política brasileira. Mas outra constante é também o não reconhecimento das anexações territoriais obtidas pela força. A primeira não havia de preocupar-nos, senão na medida em que o desconhecimento da realidade do ultramar português pudesse, porventura, turvar a compreensão do fenómeno que ali se verifica. A segunda jogaria sempre a nosso favor na pretendida sujeição de Goa à União Indiana. Apesar de certas flutuações, este ano verificadas no alinhamento do Brasil com os países afro-asiáticos, ao menos quanto à Índia, a atitude dos responsáveis pela política brasileira não tinha que sofrer qualquer mudança e situou-se sempre na condenação de qualquer agressão e, consequentemente, em não reconhecer o Brasil à anexação, que daí resultasse. Goa foi sempre um caso à parte no pensamento brasileiro. Nenhuma dificuldade ou resistência houve, portanto, que vencer para que o Brasil declarasse publicamente e por mais de uma vez o pensamento oficial a respeito dos ataques iminentes ou em curso contra o Estado português da Índia. E estamos convencidos de que a atitude tomada só traduziu o sentir geral da nação brasileira. Ter estado o Brasil encarregado da defesa dos interesses portugueses na União Indiana dava-lhe ainda especial posição para defender o povo de Goa contra a absorção que se preparava. A intervenção do Brasil, como as outras já referidas, foi também inoperante. E da mesma forma, as diligências em Nova Delhi realizadas pela Espanha, Canadá, Austrália, Alemanha, Argentina, Bélgica, Holanda, estas as de que temos conhecimento direto. Além dos três países referidos, cuja atuação política era particularmente fundamentada, a chancelaria portuguesa procurou alertar as nações amigas em todos os continentes, mais como mobilização moral em defesa do direito do que a ação de que se esperassem efeitos decisivos. A algumas portas não foi mesmo necessário bater, porque a comunhão de princípios e a identidade de interesses apontaram sem hesitação o caminho.
É de justiça pôr a Espanha em primeiro lugar. É de justiça pôr a Espanha em primeiro lugar. Muito em primeiro lugar. Por si e junto dos países sul-americanos, seus amigos, como merecedora da nossa gratidão. Ela tem vivido, como nós, o drama de Goa. E com razão, porque se há território português que se haja estruturado sob a influência conjunta dos dois Estados da Península, esse é o de Goa, que deve tanto ao gênio de Afonso de Albuquerque como à doutrinação de São Francisco Xavier. Além disso, numa Europa que ameaça desmoronar-se por ter perdido a confiança em si própria, a Espanha pôde revigorar ao fogo de uma experiência dolorosa a sua fé nos princípios da civilização que difundiu pelo mundo, e é um povo onde o grande e o heroico têm ainda lugar na vida e um sentido moral. A Espanha compreende bem e em toda a sua extensão o estado da alma português. Estavam esgotados os recursos das nações individualmente consideradas para parar a agressão indiana. Apenas a atuação da Organização Mundial, chamada Nações Unidas, podia tentar-se através do pedido de reunião urgente do Conselho de Segurança. O estudo do problema e a experiência que vamos tendo do funcionamento do sistema não deixavam no nosso espírito dúvidas acerca da inutilidade do apelo. Mas, por um lado, a nossa presença na organização mal se compreenderia se a ela não estivéssemos dispostos a recorrer. Por outro lado, a maneira como havia de comportar-se seria uma prova gritante de que, nos termos em que funciona, já está a ser mais do que inútil, porque está a ser prejudicial. O caso foi levado ao Conselho no primeiro dia da invasão de Goa e pouco depois desta começada. Tratava-se de agressão não provocada e de território ainda não ocupado pelo inimigo.
caso extraordinariamente simples para a aplicação dos princípios da Carta. A moção aprovada pela maioria de 7 votos, que mandava suspender as hostilidades, recuar as forças invasoras para os pontos de partida e fazer negociações para a solução do conflito, foi, porém, vetada pela Rússia e ficou, por isso, sem efeito. As atitudes naturalmente convergentes do Presidente da República Soviética, que em Nova Delhi incitara a invasão de Goa, e do representante russo no Conselho de Segurança, que vetava a moção aprovada, se mais uma vez lançavam a União Indiana nos braços dos sovietes, punham a claro a paralisia da chamada defesa coletiva contra a Rússia ou contra uma potência que a Rússia proteja. O caso, embora previsto, produziu alarme no mundo. A declaração do delegado da União Indiana de que, com carta ou sem carta, com conselho ou sem Conselho de Segurança, com direito ou sem ele, o seu país prosseguiria o seu caminho, representou tal desafio aos fins e à estrutura jurídica da instituição que melhor seria dá-la logo ali por morta. Os Estados Unidos acharam que, de facto, o que se passava prenunciava o fim próximo da organização. Mas, numa tentativa de consolidá-la, ainda se uniram no dia seguinte com todos os mais numa votação contra Portugal. E 2 dias depois apresentavam-se a confirmar à União Indiana o seu apoio financeiro. Isto deve estar certo, mas é difícil para nós compreendermos. E, sobretudo, não quadra à nossa sensibilidade moral. É lícito perguntar o que estamos nós ali a fazer. Ou o que estão ali a fazer os que, não sendo grandes potências, não dispõem do favor russo, ou por causa da sua solidariedade com o Ocidente, atraem a aberta hostilidade do bloco anti-ocidental. Também se perguntará como fomos ali parar. A política do governo foi, na piugada da sensatíssima Suíça, não requerer a sua admissão nas Nações Unidas. Fizemos-lo mais tarde, a pedido da Inglaterra e dos Estados Unidos, com o argumento da necessidade de reforçar a posição ocidental em qualquer emergência. Fomos, durante anos, vetados pela Rússia e entramos, depois, em trocos miúdos na organização. Verificando-se uma transferência de poderes do Conselho para a Assembleia Geral, dominado o primeiro pela Rússia e a segunda pelo Bloco Comunista e Afro-Asiático, as potências ocidentais, em que incluo a América do Sul, perderam toda a possibilidade de conduzir, com a sua mais larga experiência, os negócios da comunidade internacional, de moderar certos ímpetos irrefletidos, de evitar que o governo do mundo caia sob uma ditadura intolerável de paixões racistas e de irresponsabilidades. Assim, pensamos ter direito a uma palavra sobre ser já inútil a nossa presença e a nossa colaboração. Mesmo que essa palavra não venha, não sei ainda
se seremos o primeiro país a abandonar as Nações Unidas, mas estaremos sempre entre os primeiros. E, entretanto, recusar-lhes-emos a colaboração no que não seja do nosso interesse direto. A política militar do governo, no respeitante ao problema de Goa, foi sempre encarada à luz dos seguintes elementos. Dadas a distância e a superioridade esmagadora da União Indiana, nenhuma esperança de salvar Goa da eventual invasão inimiga sem apoio aliado. Necessidade de manter forças suficientes para evitar a ação dita policial e dissuadir, se possível, a União do ataque. Defender, em última instância, aquele torrão sagrado com sacrifício das vidas e haveres, como o reclamava a tradição portuguesa na Índia. Mantivemos este esforço, ora com maiores, ora com menores efetivos, conforme os tempos e a gravidade das ameaças, mas sempre em nível suficiente para atingir o objetivo de levar a União Indiana ou a desistir da absorção de Goa ou a fazer uma operação espetacular de guerra que causaria dano ao seu crédito moral e não daria nem honra, nem glória ao seu exército. Os nossos efetivos deviam ainda ganhar o tempo necessário para que Portugal pudesse apresentar queixa às Nações Unidas contra a agressão indiana. Um punhado de homens, 3.500 oficiais, sargentos e praças da metrópole e 900 indo-portugueses, forçou a União Indiana a mobilizar um exército de 30 a 40 mil homens, apoiado por numerosas formações de artilharia pesada e de carros de combate, e com a cooperação no ataque de uma esquadra naval e de várias esquadrilhas de aviões de bombardeamento e de caça. Com uma superioridade em homens de pelo menos 1 para 10 e em material muito mais, mesmo assim, a ocupação de cerca de 3.500 km², dispersos por 4 territórios e com uma profundidade de apenas 20 a 50 km no distrito de Goa, levou vários dias. Só por si, este facto dá nota da firme resistência que os portugueses devem ter oferecido. Para mim, a maior preocupação era que a desproporção das forças e a violência e plano do ataque fossem tais que a nossa gente, dada a estreiteza do terreno, não pudesse mesmo bater-se bem e defender aquela portuguesa terra à altura do seu valor e espírito de sacrifício. Na última mensagem enviada ao Governador-Geral, escrita sabe Deus com que amargurar a alma, eu dizia termos plena consciência da modéstia das nossas forças, mas desde que a União Indiana podia multiplicar por um fator arbitrário as forças de ataque, havia de revelar-se sempre no final grande desproporção. A política do governo fora sempre na impossibilidade de assegurar por si só uma defesa plenamente eficaz
manter em Goa forças que obrigassem a União Indiana a montar em grande, como se via naquele momento, uma operação militar que escandalizaria o mundo, e a não fiar o êxito das suas pretensões de simples operações de polícia. Os factos mostraram que a primeira missão estava cumprida. A segunda missão consistia em não se dispersar contra agentes terroristas a fingir de libertadores, mas em organizar a defesa, pela forma que melhor pudesse fazer realçar o valor dos nossos homens, segundo a velha tradição da Índia. Era para mim horrível pensar que isto podia significar o sacrifício total, mas eu recomendava e esperava esse sacrifício como o maior serviço que podia ser prestado ao futuro da nação. O governador ainda pôde responder a agradecer em nome das forças sob o seu comando a confiança que nelas depositávamos e desejariam honrar através de todos os seus sacrifícios. Não temos elementos suficientes para fazer ideia de como decorreram as operações terrestres e navais, como superou a resistência, como se fez a defesa. Oportunamente se apresentará ao país o relato destas operações e se fará a justiça devida a todos quantos tiveram a honra de ser chamados a bater-se ou a morrer por Goa. Em face dos preparativos bélicos da União Indiana e, a seguir da sua agressão ao Estado português da Índia, notou-se uma reação violenta da opinião pública mundial. Temos de excetuar os informadores oficiais e a imprensa de alguns países comunistas e afro-asiáticos que manifestaram o seu aplauso e solidariedade com o invasor. Nos países da Europa Ocidental e das duas Américas, e mesmo em alguns da África e do Oriente, exteriorizou-se uma repulsa viva e sentiu-se grande inquietação. Os órgãos de informação de todos os matizes ideológicos, com representação ou sem representação nos governos dos respectivos países, têm tratado o assunto à margem destes, por vezes em oposição a estes, como livres expoentes de uma opinião sobressaltada. Porquê? Pela razão de ser Goa um caso típico que se apresentava sem complicações ou dificuldades de interpretação. Tratava-se, na verdade, de um pequeno território incorporado politicamente durante 4 séculos e meio na soberania portuguesa. Soberania reconhecida pela comunidade internacional e até pelo agressor. Este território, todos o consideravam ao abrigo de uma decisão favorável a Portugal do Tribunal da Haia, cuja competência fora aceita pelos 2 Estados interessados. Possuía a garantia de alianças e de compromissos bem estabelecidos. Devia julgar-se protegido pelas engrenagens da segurança coletiva através das Nações Unidas. E neste caso, política e juridicamente cristalino, que nunca foi nem seria um problema, o mundo verificou. Tendo-se recorrido a tudo falhara para a agressão, para impedir a agressão e evitar a conquista. Ou esta situação é sanada, ou Goa faz voltar uma página na vida das sociedades
do nosso tempo. E assim se pôs um problema de ordem geral. Há no mundo 3 ou 4 nações, meia dúzia o máximo, que não receiam ou não têm de recear ser agredidas por outras. Mas todas as mais vivem do consenso unânime de que a sua independência e integridade são respeitadas, ou então à mercê dos mais ambiciosos e fortes. Não se foge à dificuldade e ao perigo, senão pela forma clássica de alianças que constroem sistemas de forças equilibradas ou por organização tendente a abranger a universalidade das nações pacíficas. Simplesmente, no primeiro caso, é essencial o cumprimento dos tratados e, no segundo, a fidelidade aos pactos, e a crise moral em que nos debatemos não assegura nem uma coisa nem outra. Como as Nações Unidas, na melhor hipótese, se encontram antecipadas de séculos em relação ao espírito dos homens e das sociedades, e além disso se deixaram invadir por multidão tumultuária de Estados que não têm o espírito de paz, não só não tem sido fácil defender ali os direitos das nações, como dentro da organização se constituíram partidos e solidariedades que, em substituição das antigas alianças, fazem vingar interesses de grupo sem se importar da justiça devida a todos. Quando se perde de ideia que para conservar a paz é necessário estar disposto a bater-se por ela, quando se confiam os destinos da comunidade internacional a maiorias que definem a política que os outros têm de pagar e de sofrer, quando por sistemas se transige e se recua diante dos que, não tendo experiência nem responsabilidades, podem ser ousados sem custo e revolucionar continentes, temos de interrogar-nos a sério sobre se vamos pelo bom caminho. O que se viu conosco agora legitima de facto a ansiedade das consciências e a inquietação das sociedades mais sãs. O homem da rua, que não pode elevar-se às altas congeminações dos filósofos e dos políticos, mas tem a ambição de ganhar a sua vida e conservar em paz o seu lar, vê o problema com a simplicidade do bom senso. E esse bom senso indica-lhe que as coisas não estão certas quando os criminosos são erigidos em juízes e ousam ainda condenar as pessoas de bem. É nesse vivo despertar da consciência do mundo, ante os conluiados nos atropelos à paz e à soberania alheia, que pode entrever-se uma réstia de esperança no sentido de serem revistos a tempo os métodos de conduzir a comunidade internacional. A tempo, digo, porque está já a ver-se que de uma violência não reparada surgem outras violências maiores. E daqui parto para breves reflexões finais. Pois que não aceitamos a validade do facto consumado, a questão de Goa não terminou.
pode mesmo dizer-se com verdade que é mesmo agora que começa. As razões que nos impediram de negociar a cedência dos territórios do Estado português da Índia são as mesmas que em absoluto nos vedam de reconhecer a conquista. A União Indiana pôde fazer a guerra contra nós, mas não pode, sem nós, estabelecer a paz. Da mesma forma que não houve rendição de forças nem entrega de barcos, também não pode haver tratado que reconheça a soberania da União sobre aqueles territórios. Terá de aguardar-se que a comunidade internacional repare o agravo à soberania portuguesa e a reintegre nos seus legítimos direitos para ser restabelecida uma situação normal. Por este motivo, vai ser submetida à Assembleia Nacional proposta de lei com o fim de se assegurar o funcionamento dos órgãos do governo daquela província nas presentes circunstâncias. A primeira consequência que daqui resulta é que a representação parlamentar do Estado da Índia continuará confiada aos eleitos pelos povos de Goa, Damão e Diu. A Câmara não terá objeção quanto à presente legislatura e, de futuro, há de encontrar-se meio de conferir e tornar praticável o direito de escolha aos goeses que, vivendo fora dos territórios ocupados pela União, mantenham a sua dedicação à pátria portuguesa. Tendo-se manifestado por toda a parte, tão portugueses como os melhores, e tendo arrostado com dificuldades enormes para se manterem fiéis, é apenas obrigação da nossa parte reconhecer-lhes um direito que os honra e os faz continuar presentes entre nós. A segunda consequência é que a cidadania portuguesa deverá continuar a ser reconhecida de direito e de facto aos goeses, independentemente de lhes vir a caber dupla nacionalidade por imposição unilateral da União Indiana. Não podemos prever o procedimento da União quanto a esta e a numerosas outras questões que vão emergir da ocupação de facto dos territórios portugueses. É bem possível que nestes primeiros tempos uma política de aliciamento e captação
seja prosseguida pelas autoridades ocupantes. As dificuldades surgirão para uns e para outros quando o programa de indianização de Goa se chocar com a cultura dos goeses e o primeiro-ministro verificar que uma individualidade própria foi ali criada através dos séculos pela interpenetração de culturas e pelo cruzamento de raças. Penso que as violências vão ser em proporção das dificuldades e que, a demorar muito a reintegração de Goa, se siga à expoliação e à forçada igualdade na pobreza, a perda de liberdade que, quanto à língua, à religião, à cultura, diminuirá os goeses. É de esperar, por isso, que muitos desejem subtrair-se às inevitáveis consequências da invasão, e todos hão de ser bem recebidos em qualquer parte do território nacional. Não devemos ter ilusões sobre os obstáculos e dificuldades de toda a ordem que se levantarão à execução do nosso programa quanto aos goeses que se encontrem fora dos territórios portugueses. A pertinácia, a raiva com que a União Indiana prossegue desde a independência à captação dos filhos de Goa no seu território, vão redobrar em relação aos que levam a sua vida em territórios estrangeiros, nos quais a nossa própria ação pode vir a ser entravada por influência sua. Mas o nosso dever é lutar pelos goeses e por Goa, sem olhar a sacrifícios, como fizemos até aqui. Uma pergunta desejava ainda fazer. Em face dos factos, não será lícito duvidar da justeza dos caminhos por onde foi conduzida a nossa política com a União Indiana no respeitante a Goa? Respondo com outra pergunta. As outras soluções que se nos deparavam, que resultado teria? A negociação, a entrega. A independência, a perda do pequeno Estado com a integração subsequente. A constituição de uma federação com o Estado independente de Goa faria regressar a questão ao princípio, por ser considerada esta fórmula como a continuação do nosso colonialismo na Índia. Em qualquer destes casos, perda irreparável e sem esperança. E nós devemos continuar a esperar. Pelas reações verificadas em todo o mundo português e em todos os países onde existem núcleos de portugueses, podemos concluir que o sentimento exigia não mentirosas negociações para encobrir o esbulho, mas a afirmação do nosso direito, a denúncia da agressão e a luta em todos os campos para fazê-lo reconhecer. O sentir nacional não foi tão vibrantemente afirmado por todos os nossos meios de informação que não seria lícito desconhecê-lo e seria imperdoável duvidar da sua autenticidade. Toda a nação sente na sua carne e no seu espírito
a tragédia que se tem vivido e vivê-la no seu seio é ainda uma consolação, embora pequena, para quem desejaria morrer com ela. Vou levantar a sessão. Continuará O Sr. Presidente da Assembleia Nacional, professor Mário de Figueiredo, com a mesma vai encerrar a ordem sessão. do dia E a Rádio Televisão Portuguesa vai dar também por finda a sua transmissão direta que efetuou do Palácio da Assembleia Nacional. Está encerrada a sessão. Estiveram presentes nesta sessão quase todos os membros do Governo, Corpo diplomático, muitos repórteres jornalistas e muito público. Entre os deputados é justo salientar a presença do Dr. Prisónio Furtado, representante do Estado português da Índia, e o único que se encontrava na metrópole à data da invasão violenta dos nossos territórios das forças agressoras da União Indiana. Este Este foi um momento de extraordinária emoção para todos, quando toda a assistência aqui na Assembleia Nacional entoou em coro o hino nacional.